aí, galerinha, tudo bem? Vocês estão no canal Colecionando com Alegria. Meu nome é Bruno Alegria. Vou botar logo a máscara aqui porque hoje tem mais uma avaliação de compras. E o que será que chegou? Vamos ver aqui. Da última, eu chutei que era um item do G.I. Joe, o Storm Shadow, e eu estava esperando outra coisa completamente diferente. E agora eu espero que seja o item que eu estava falando, que eu vou contar uma historinha. Bom, o nome da empresa é Toysnet, quem mandou. Não sei se é o mesmo nome daquela empresa que mandou o Cobra oficial, mas é o mesmo tamanho de caixa e ele está solto aqui dentro, provavelmente com plástico bolha. E a curiosidade dessa caixa é que ela veio assim. Acho que tomou um tiro no meio do caminho, o que é normal no nosso país. Violência para todos os lados e de forma completamente descontrolada, mas completamente descontrolada. E as famílias morrendo, as pessoas sendo assaltadas, levando golpes, perdeu-se o controle completo de tudo. É uma vergonha, assim, uma coisa terrível, terrível, terrível. Eu estava vendo ontem, estava passando uma reportagem do crescimento das milícias na minha cidade, só na minha cidade, e falando também das milícias no país. E assim, disparou, mas disparou assim completamente. Aqui na minha cidade, inclusive, estavam matando traficantes para... Aí você pensa, estão prendendo traficantes, estão matando e vai acabar com... Não, é para colocar miliciano no lugar. O papel é esse. Então as milícias estão controlando tudo. Então um tiro, uma bala perdida, né? Quem numa cidade grande aí nunca passou no meio de um tiroteio, né? É uma coisa meio que a gente vive, principalmente nós das cidades grandes, vivemos assim. E agora também as cidades pequenas aí tem quadrilha assaltando banco, e aí sai tiro, amarra as pessoas em cima do carro, e todo mundo leva isso como se fosse uma coisa normal. Não, tá tudo bem, assiste a TV como se aquilo não fizesse parte da realidade, da nossa realidade, e como se cada um de nós não pudesse passar por aquela situação, entre inúmeras e inúmeras situações. Aí eu vi aí que vinha um machão para acabar com a violência no país. Só disparou a violência no país. Estamos perdidos, perdidos. Aí a minha caixinha aqui tomou um tiro no meio do caminho. Normal, espero só não encontrar a bala aqui dentro. Vamos abrir então a embalagem. Então vamos lá, foi o que eu disse, o mesmo tamanho de caixa, o item solto aqui dentro, porém com um plástico bolha, envolvendo plástico bolha esse que eu vou retirar agora para ver do que se trata, porque eu sempre digo, para ver do que se trata, porque eu estou esperando outros, então vamos nessa. Então vamos lá, qual é a surpresa de hoje? Olha, caraca, mais um G.I. Joe BAT, que eu não sei o que significa, é uma abreviação, mas Python Patrol. É o seguinte, tem uma história curiosa em relação a esse item. Vou mostrar ele aqui para vocês, a caixinha, conforme eu sempre mostro. O desenho que vem, que aliás eu não estou conseguindo... é o rosto dele. Esse desenho se estende aqui para a lateral. Felizmente agora, não sei se é porque é outra série, outra wave, é um outro desenho na parte de trás. Talvez os desenhos venham diferentes por série. Aqui a lateral igual, número 41, a parte de cima,
um logo cobre e a parte de baixo só algumas coisas que tem que vir escritas nos brinquedos e nas embalagens. Um item muito, muito, muito bonito, mostrar ele de perto. Como vocês podem ver, aquilo que eu disse, né? Da Piton Patrol. Por isso que ele tem a cor diferente. Existe umas tropas de figuras, né? No caso aqui dos cobras, que eles têm aquela mesma característica de uniforme, né? Tem a Força Tigre, tem uma série de outras forças, o que eu acho muito legal. Esse item aqui eu comprei assim que eu vi, já que já viram que eu vou seguir com essa coleção, pelo seguinte, existe a versão dele, aquela primeira versão que saiu, já inclusive saiu, vamos dizer assim, entre aspas, a versão clássica, só porque foi a primeira, que ele é todo preto e amarelo, que é a que eu gosto mais e já tem aí para vender em algumas lojas online e tudo. Em lojas físicas eu ainda não vi. Na verdade, essa série aqui, até em lojas físicas, é difícil de encontrar. Eu, pelo menos, ainda não encontrei. Mas eu não resisti pelo seguinte. Quando eu era jovem, porque quando os comandos em ação vieram, eu justamente chegaram, né, ao Brasil, eu justamente estava passando daquela fase da infância para a adolescência. E aí eu já estava assim, colecionando os comandos em ação. E aí quando saiu essa série, com o bate preto e amarelo da primeira versão, eu comprava todos os itens que saía. Ah, saiu a série e tal, eu ia lá e comprava todos. E aí eu cheguei na loja, comprei todos os itens e não comprei o bate, não sei porquê. Isso é bom que serve sempre de registro. Eu gosto muito desses registros históricos. Vou tirar até a máscara aqui para falar com vocês. Eu gosto muito desses registros históricos, dessas coisas, né? Do que a gente viu quando era jovem, quando era criança, ou até mesmo, não importa, alguns dias atrás. Porque isso fica registrado em vídeo. E aí a gente monta todo um quebra-cabeça das coleções. E aí eu me recordo perfeitamente que eu cheguei na loja e esse item, o bate, estava mais caro do que os outros. Não sei porquê. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas eu acho que foi nas lojas pernambucanas na época. Lojas pernambucanas, inclusive, vendia balas, num esquema meio lojas americanas. E aí eu olhei, comprei os outros, eu falei, pô, cara, sacanagem, né? Tipo, pô, todos os outros estão por um bom preço. Um bom preço não, preço normal de mercado. E esse aqui tá mais caro. E não era um pouco mais caro, era um valor acima. Assim, eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar os outros. E esse aqui eu compro, porque na época eu gostava de tudo. Pô, eu olhava assim, eu não conseguia escolher esse ou aquele, mas eu tinha gostado muito desse. Mas eu falei, de repente eu procuro em outra loja, né? No preço justo e tudo. Eu não sei o que foi, não sei se você é amigo aí que me assiste, passou por isso também, se recorda de alguma coisa nesse sentido. E aí eu deixei para lá, não encontrei em outras lojas. Quando eu voltei para comprar, não tinha mais ele. Cara, eu procurei em tudo o que é lugar e não consegui encontrar. E na época tinha o seguinte, você não fazia importação como hoje em dia a gente faz facilmente, ou você não tinha um mercado livre, não tinha nada disso, você ia encontrar isso somente, e na época não tinha assim, eu vou lá na feira tal, porque tem o fulano de tal lá que vende figura de ação. Não tinha, isso não era, ainda não tinha assim um volume de pessoas fazendo isso e tal. Eu até já contei para vocês, em 1988, quando eu montei a minha barraquinha para vender meus bonequinhos, vamos dizer assim, a gente chamava de boneco, não chamava de figura de ação, eu fui assim um dos primeiros
a montar, a vender esse tipo de coisa. Já contei aqui, até eu falei o nome de algumas pessoas que vendiam, mas eram pessoas mais relacionadas ao colecionismo de miniaturas automotivas. Isso já existia, mas figura de ação, principalmente nessa escala, era uma coisa um pouco nova, esse colecionismo. Tinha-se sim o Falcon, o G.I. Joe desde 64, mas esse colecionismo ainda estava se desenvolvendo. Na verdade, as primeiras gerações, eu fiz parte da primeira geração que comprou esse tipo de figura de ação de 3 polegadas e 75. Então, cara, você perder um item na loja, você ia comprar onde? Só se você conseguisse, de repente, uma pessoa vendendo os brinquedos do filho no balcão. Mas você ia ter que deixar passar um tempo. E aí, cara, eu não consegui esse bate. Eu fui conseguir esse bate muitos anos depois, já como colecionador. Quer dizer, na época eu já era colecionador. Mas assim, quando essa, vamos dizer assim, numa segunda etapa do colecionismo desse tipo de figura, quando de fato apareceram colecionadores e pessoas vendendo esses itens. Nem tinha internet, você ia encontrar em feiras realmente. E aí, eu, numa feira dessa, eu não me recordo, eu acho que foi, eu fui conseguir essa figura. E então demorou muito, foram muitos anos depois que eu consegui essa figura. Então eu tenho um apego com essa figura, não só a figura de 3,75, mas de qualquer coisa que saia relacionado ao bate. Então, quando eu peguei essa figura aqui, quando eu vi essa figura aqui sendo vendida, mesmo não sendo naquela versão, aquela primeira versão, e mesmo sabendo que aquela primeira versão já está disponível para venda, eu não quis saber, cara. Eu quis comprar logo, comprei, ponto final, e estou feliz da vida. Muito bonito, muito legal, gostei pra caramba. Então fica aí, galera. Tá aí, vou botar assim, de ladinho, porque senão dá um reflexo. Uma figura cheia aqui de equipamentos e tudo. Muito bacana. Estou verdadeiramente apaixonado por essas figuras de 6 polegadas. E em breve muita coisa está chegando aí. Continuo com as avaliações de compra. Está chegando tanta coisa já há tanto tempo que eu estou fazendo vídeo todo dia. Então tá difícil, só de avaliações de compra. Tá difícil até de parar para tratar dos outros assuntos, porque está chegando muita coisa. Então ainda tem coisa aí para chegar, e assim que der uma reduzida aí, eu vou estar gravando muitos assuntos para a gente conversar aí nos comentários. E deixa aí nos comentários se você também nos comandos em ação teve alguma coisa nesse sentido. Outra coisa legal para deixar registrado. Eu lembro que a agente secreta, outro dia um colega estava me mostrando uma agente secreta que ele tem lacrada, e aí eu lembrei disso. A agente secreta, eu lembro, na porta da loja, na época, foi, eu acho que a figura que mais sobrou, que as pessoas não gostaram tanto. Então eles colocaram assim, eu lembro, um stand assim, um troço qualquer, um de aramado, né? Cheia dela vendendo. Aí eu nunca esqueço, era uma coisa assim, eu não lembro se era 2.500 cruzeiros ou 25 cruzeiros, não me lembro os zeros assim, mas eu me lembro que era alguma coisa assim, 25 cruzeiros ou 2.500 cruzeiros ou cruzados, não me recordo. E era assim uma super promoção, era muito abaixo do preço, estava vendendo lá. E eu já tinha comprado a minha, eu ficava com a maior pena, eu dizia, porra, dá vontade de comprar outra, mas na época eu nem pensava em customizar, nem nada disso. Meu primo, na época, já customizava as figuras dele. Ele fazia muita coisa de Marvel. Me lembro assim dele customizando um Noturno. Não tinha saído o Noturno, ele foi lá, customizou, ficou igualzinho. Mas eu nem pensava assim em customizar alguma coisa, ainda mais comandos em ação, que é fácil, né? Você poderia desmontar, pintar. Eu pintava muito os meus comandos em ação, essas partezinhas assim, ó, na perna, que prende e tudo, não vinha pintado. Aí eu lembro, eu peguei meu flecha veloz, pintei ali direitinho, pintava os detalhes, fazia botãozinho neles, era um grande barato.
Aí conta aí nos comentários também se você fazia isso. Eu adorava. Achava um barato, fazia direitinho, pegava um pincelzinho, ficava um troço, entre aspas, assim, para uma criança, né, um jovem, na verdade, profissional. Aí conta aí nos comentários se vocês faziam isso também. Um beijo grande da alegria. Vou curtir minha figura aqui.